Obrigado. Tenham vontade de sentar. Eu convido as crianças para a sua escola bíblica dominical agora. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe as nossas crianças muito. Glória a Deus. Por a Igreja de Mafra, pelo crescimento da Igreja de Mafra e pelo crescimento também das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Que Deus os abençoe muito em nome de Jesus. Amém? Queridos, bem-vindos a todos à casa do Senhor. Eu e minha esposa estamos muito felizes por estar aqui este domingo convosco, para podermos estar juntos, ministrarmos a ceia do Senhor, mas também partilharmos a palavra de Deus convosco. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, eu queria dar aqui um anúncio importante, que é o seguinte: agora no mês de agosto, próximo mês, nós vamos realizar o nosso terceiro encontro com Deus. E este encontro em agosto em especial foi marcado de propósito para que aqueles irmãos que têm dificuldade em ir ao encontro no sábado, que trabalham no sábado, então em agosto, que é o mês de férias, em princípio é mais fácil poder reservar aquele fim de semana. Então, queridos, dia 17 e 18 de agosto vamos realizar o nosso encontro com Deus. Eu gostava muito que os irmãos estivessem lá comigo também no encontro com Deus. Quem ainda não fez o encontro, possa fazer, passar pelo encontro. O encontro com Deus, irmãos, é um momento de nós nos fortalecermos espiritualmente. No encontro nós buscamos a face de Deus. Por isso é que nós chamamos encontro com Deus, porque é um encontro com Deus. Então, querido, aqui alguns irmãos já foram ao encontro, foi uma bênção. Quem já foi ao encontro e quiser novamente ir, não tem problema, pode ir outra vez, porque o encontro com Deus é algo que nós fazemos de 3 em 3 meses na igreja, mesmo para que os irmãos tenham a oportunidade de ter um fim de semana de consagração a Deus. Mas aqueles que já fizeram o encontro e desejarem servir no encontro, ajudar outros a também ter um encontro com Deus, então eu convido aqueles que já fizeram para poderem me ajudar lá e podermos então preparar o encontro, uma atmosfera de milagres ali naquele lugar, onde Deus pode manifestar a sua glória, curando, libertando, salvando, nos enchendo do Espírito Santo. Amém? Então eu gostava muito que neste encontro agora em agosto, a Igreja de Mafra toda estivesse lá. Amém? A Irmalina está lá sempre no encontro, não é? É a nossa cozinheira amor e faz um arroz doce, irmãos, daqui. E a Irmalina costuma sempre estar connosco, é uma serva já, digamos, vitalícia, não é? No encontro. Mas, queridos, eu gostava muito que os irmãos que ainda não puderam passar pelo encontro, poderem estar no encontro com Deus. Irmãos, é um investimento que nós fazemos na nossa vida espiritual. Porque o Senhor nos diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, querido, a igreja está a preparar um fim de semana, um retiro de encontro com Deus. Se calhar hoje tu estás à espera de uma resposta e Deus vai te dar lá essa resposta. Talvez tu estás à procura que Deus possa falar ao teu coração, te dar um dom, um chamado. Queres saber qual é o chamado que tens na tua vida? Irmãos, lá no encontro é o momento em que nós ouvimos a voz de Deus de uma forma maravilhosa. Somos cheios do Espírito Santo. Então, quem já fez o encontro sabe o que eu estou a falar. Por isso eu queria muito que vocês, aqueles que ainda não fizeram, possam fazer sua inscrição. Eu já coloquei no grupo da igreja, aqui de Mafra, coloquei um link, um endereço eletrónico para vocês poderem fazer a vossa inscrição online. Está bem? Então é muito fácil. É só abrir o link, preencher e enviar. Está bem? O valor do encontro, nós estamos a pedir uma oferta de 35 euros por pessoa. Se for um casal ou pessoas do mesmo agregado, nós estamos a pedir a oferta de 30 euros por pessoa. Portanto, um pequenino desconto para ajudar aqueles que são do mesmo agregado familiar. E esses 35 euros, irmãos, é para pagar a quinta, que nós temos que alugar a quinta para fazer o encontro, e para a comida também, e para algumas surpresas que nós também temos lá. Então nós precisamos desses valores para poder ajudar a igreja a cobrir todas as despesas. Mas, irmãos, se houver alguém que não pode neste momento despender esse valor, eu quero te dizer algo: vai na mesma, que o dinheiro não seja um obstáculo para tu teres um encontro com Deus. E com certeza que alguém Deus vai usar para suprir isso. Está bem? Fala comigo, fala com o nosso presbítero e diz, olha, eu gostava de ir,
mas eu estou um bocadinho apertado este mês, estou com dificuldade financeira. Não há problema, irmão. Eu não quero que o dinheiro seja um obstáculo para tu teres um encontro com Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, guarda esta data, 17 e 18 de agosto. Sábado e domingo. Sábado nós começamos por volta das 8h30 da manhã, com um pequeno almoço, e terminamos às 17 horas de domingo. Está bem, queridos? Então, eu convido os irmãos a poder estar presentes. Quem já foi? Eu conto com vocês para servir no encontro. Irmãos, falta mais ou menos um mês para o encontro. Vamos convidar alguém também. Pessoas do trabalho, pessoas vizinhos que moram perto de vocês. Vamos convidar para irem com vocês. Irmãos, aquilo que nós temos observado é que quando as pessoas vão ao encontro, elas vêm realmente apaixonadas por Deus. Elas vêm cheias do Espírito Santo. Então vamos nos empenhar nisso, porque a igreja aqui em Mafra vai beneficiar muito das pessoas que forem ao encontro com Deus. É uma forma, uma estratégia que Deus nos deu. O encontro com Deus faz parte do caminho do embaixador, a estratégia que Deus nos deu de crescimento. É o segundo passo do caminho do embaixador e é muito importante nós podermos aqui também em Mafra sermos participantes ativos do encontro com Deus. Está bem? Então, conto com vocês. Peço para vocês se organizarem, está bem? Se for preciso pedir férias, peçam as férias esse fim de semana, esse sábado. Eu acredito, irmãos, que vocês não se vão arrepender. Vai ser uma bênção. Uma bênção. Eu estou com esta convicção no meu espírito. Este encontro em agosto, ele vai ser mesmo sobrenatural. Sobrenatural. E a minha oração é, Senhor, que aqueles que tu já escolheste possam estar lá. Para poder experimentar e viver aquilo que Deus tem para nós naquele fim de semana. Amém? Então, querido, conto contigo em nome de Jesus. Queridos, nós também temos avançado muito nas nossas missões em África e no final de maio, lembram-se que eu estive em São Tomé a realizar batismos lá. Fizemos 14 batismos de 14 irmãos que estavam a ser já preparados já há alguns meses para o batismo e eu desloquei-me a São Tomé para realizar esses batismos. Eu partilhei convosco também um pequeno vídeo para vocês poderem também acompanhar. Depois, no meio do mês passado, mais ou menos Sim, foi já para o final do mês passado, nós tivemos batismos ali em Cascais. Lembram-se? Também partilhámos as fotografias convosco. Tivemos 8 irmãos que se batizaram. A nossa igreja em Carcavelos fez batismos e nós também nos juntámos a eles. E lá na praia de Santa Marta, em Cascais, nós realizámos batismos. Foi um dia maravilhoso, graças a Deus. E agora, neste fim de semana que passou, nós também tivemos batismos em África novamente. E eu queria mostrar aqui as fotografias aos irmãos. O nosso irmão Tó, que eu já tenho falado com ele, dele a vocês, inclusive ele já esteve aqui na igreja de Mafra há algum tempo atrás. E o nosso irmão Tó, que é missionário, ele é da igreja de Angola, e ele esteve lá em São Tomé também a realizar batismos. Com a graça do Senhor, a nossa igreja lá, a Embaixada Cristã em Caminho Novo, realizou batismos. E eu queria partilhar convosco estas fotografias, porque nós tivemos, com a graça do Senhor, 19 batizados. 19 irmãos que se batizaram, que confessaram Jesus como Senhor da sua vida. Então, irmãos, ali é uma das praias lá em São Tomé e aqui já os irmãos preparados para descer às águas do batismo. Eu vou pedir ao meu irmão Mateus para poder passar, se faz favor. Aqui é o irmão Tó, nosso querido irmão, que está já a trazer aqui os irmãos para as águas, a acompanhá-los, para depois o nosso pastor António, pastor lá na igreja de São Tomé, em Ribeira Peixe, e mais um irmão Domingos, poder então fazer e realizar o batismo. Em nome de Jesus. Então podemos passar mais algumas fotografias. Glória a Deus. Aqui são os nossos irmãos aqui já a ter um tempo de oração, uma palavra do Senhor para eles. Glória a Deus. Aqui já é a fotografia do grupo, do batismo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos, por estes irmãos que entregaram a sua vida a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. O irmão Tó, este irmão está aqui. Amém. Ele agora vai estar cá. Vai chegar agora no final do mês de julho. Não, princípio do mês de agosto. E eu creio que ele vai querer visitar aqui a igreja. Vai querer estar aqui com vocês. Inclusive ele, quando estava em Portugal, a viver em Portugal, ele vivia aqui em Mafra. Ele chegou a viver um tempo em Mafra. Então ele tem Mafra no coração. E lá em Angola, sempre que eu vou lá, ele me diz: como é que estão os meus irmãos em Mafra? E eu digo: estão bem.
estão a crescer, estão cheios do Espírito Santo. Então eu acredito que ele vai querer vir aqui com a esposa dele e ele vai querer também partilhar aquilo que Deus tem feito através da vida dele lá em África também, em Angola e em São Tomé e Príncipe. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos, não deixem de orar pelas nossas missões. Amém? Não deixem de contribuir para as nossas missões. Porque, irmãos, a nossa igreja é uma igreja missionária. É uma igreja que cumpre a comissão, a grande comissão de Deus. Em nome de Jesus. E eu quero te dizer, meu irmão, muito obrigado pela tua fidelidade. Porque tu, meu querido, através da tua fidelidade, através do teu amor ao Senhor, nós todos os meses temos conseguido cumprir os nossos compromissos financeiros. Pagar as nossas rendas, incluindo esta aqui, também pagamos renda aqui, todos os meses, água, luz, não é? E podermos ajudar os nossos irmãos no estrangeiro. Não só em África, mas onde o Senhor nos tem levado, as nossas missões. Amém? Em nome de Jesus. Hoje aqui em Lisboa, na Grande Lisboa, no distrito de Lisboa, nós somos 7 igrejas. E irmãos, eu creio que brevemente nós vamos ter 14, vamos ter 21. Vamos multiplicar para que Portugal possa realmente reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E Deus conta contigo, irmão. E eu também. Eu preciso de ti. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para abençoar a sua palavra nesta tarde e para que Deus também possa abençoar a vossa vida. Amém? Vou-te convidar a ficar de pé. Está bem? Vamos orar e vamos, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor tudo o que Ele tem feito na nossa vida. Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, Paizinho, por aquilo que tu tens feito nas nossas vidas e através da nossa vida. Senhor, te agradecemos pela embaixada cristã, a tua embaixada na terra, a tua igreja nesta terra. Senhor, abençoa, Paizinho, aqui a nossa igreja em Mafra. Pai, abençoa os meus irmãos, Paizinho, que têm sido mantenedores deste ministério, dizimistas fiéis ao Senhor, ofertantes. Pessoas que oram, irmãos que oram, que dobram o seu joelho e oram pela nossa igreja e pelas nossas missões. Pai, abençoa os nossos irmãos em São Tomé e Príncipe. Abençoa os nossos irmãos em Angola, no Brasil, Senhor, na Costa Rica, Senhor, os nossos irmãos lá, que nós amamos, o pastor Fabiano e o pastor Jocelyn. Abençoa, Paizinho, os nossos irmãos também lá em Israel, os nossos irmãos que nós amamos e que têm feito a obra do Senhor lá em Israel, levando vidas aos pés de Jesus, reconhecendo Jesus como Messias de Deus. Pai, abençoa as nossas missões, Pai. Em nome de Jesus, e em especial aqui em Portugal. Abençoa, Pai, as nossas igrejas em Portugal. Pai, que no nome de Jesus tu possas fazer com que a nossa igreja ache graça aos olhos, Pai, dos habitantes, moradores desta nação. E que as nossas igrejas se encham de vidas, de homens e mulheres apaixonados por Jesus, desesperados por fazer a tua obra. Senhor, te agradeço pelos meus irmãos aqui em Mafra. E oro, Pai, usa-os para que no nome de Jesus Mafra conheça e reconheça que Jesus é o Senhor. Que haja salvação, que haja cura. Por isso abençoa o nosso encontro com Deus em agosto. Pai, que a nossa igreja aqui em Mafra possa se envolver, possa se dar ao encontro com Deus, para que muitos possam ter um encontro face a face com Jesus. Pai, nós abençoamos e te pedimos também, Paizinho, pela palavra de Deus, pela ministração da tua palavra agora, Senhor. Te agradecemos pela liberdade que nos dás de pregar a tua palavra. Senhor, mas te peço que a minha pregação hoje não seja eu a falar, mas que sejas tu através de mim, que sejas tu a aplicar a palavra aos corações e que toda a resistência das trevas caia agora por terra, seja desfeita no nome de Jesus Cristo, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por isso edifica-nos, Pai, no abrir e partilhar da tua palavra. Que ela seja, Paizinho, vida para os nossos corações. Pai, se está aqui alguém hoje, ó Deus, abatido, se está aqui alguém triste, se está aqui alguém deprimido, ansioso com alguma coisa, preocupado, Paizinho, que o teu Espírito venha consolar. Porque tu disseste, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Paizinho, traz o teu alívio e traz a tua direção aos nossos corações. Pois nós oramos e te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.
Amém, queridos. Tenho mandado de sentar. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses. Carta de Paulo à igreja em Filipos. Filipenses, capítulo 2, verso 13. Queridos, toda a vez que Deus nos dá uma missão, toda a vez que Deus nos chama para alguma coisa, Deus, Ele não só opera o querer, mas também Ele opera o efetuar. Olha o que é que diz Filipenses no capítulo 2, verso 13. Diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O que isso significa? Significa, irmão, que Deus não só coloca o desejo no nosso coração. Deus, Ele não só te coloca o desejo de fazer algo, mas Ele te capacita, Ele te equipa para realizar. Na realidade, irmão, Deus, Ele não é um Deus que escolhe os que já são capacitados. Deus, Ele capacita aqueles que Ele chama. Deus capacita o chamado. Se não reparem, quando Jesus esteve aqui na Terra como homem, há 2000 anos, Ele escolheu para si 12 discípulos, 12 apóstolos. Lembram-se? Onde é que Jesus escolheu os 12 apóstolos? Quem eram os 12 discípulos de Jesus? Ele foi à universidade em Jerusalém e foi escolher os finalistas de doutoramento lá da faculdade, da universidade. Ele foi até lá vivo saber quem eram os melhores professores, os melhores advogados, os melhores engenheiros. Não, irmão. Onde é que ele foi? À Galileia. Sabe o que é a Galileia? É a província, o interior. Aqui em Portugal nós dizemos a zona saloia. Lá no Brasil é a zona caipira, a roça. Foi onde Jesus foi. E quem é que Ele chamou para ser os seus discípulos, os seus apóstolos? Pescadores. Homens que nem sabiam falar bem. Homens de trabalho duro. Foi isso que Deus escolheu. Porque Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita. Então, querido, por isso é que a Bíblia diz: Deus opera tanto o querer como o efetuar. E a única coisa que Deus quer é disponibilidade. Isaías, no seu livro maravilhoso, livro de Isaías, Deus começa a partilhar Isaías e a dizer: a quem enviarei? A quem há de ir por mim? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Querido, a única coisa que Deus quer para te usar não é a tua capacidade, é apenas a tua disponibilidade. É tu dizeres: Senhor, eis-me aqui. Lembra-se da história daquele menino que, quando viu que Jesus queria alimentar a multidão, mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, para ver se estaria ali mais de 20 ou 30 mil pessoas. Só homens eram 5.000. A Bíblia diz que aquele menino chegou ao pé de Jesus e disse: está aqui 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos disseram: mas o que é isto? Isto não é nada. Mas Deus usou aquilo que era nada aos olhos deles para alimentar aquela multidão. Glória a Deus! Porque, irmão, Deus só precisa do teu coração. Então hoje, meu irmão, às vezes Deus põe no nosso coração desejos, sonhos, e nós ficamos assim: ah, Senhor, mas será? Será que eu vou conseguir fazer isto? Será que, Senhor, sou mesmo eu? Mas eu não sei se sou capaz. Lembra-te deste versículo: Deus é aquele que opera o querer e o efetuar. Se Ele já pôs isso no teu coração, então Ele é o mesmo Deus que vai realizar isso. Em nome de Jesus. Por isso hoje eu quero contextualizar isto hoje na nossa igreja aqui em Mafra. Irmãos, esta igreja, Deus ama muito esta igreja. E Deus quer que esta igreja tenha um papel ativo na salvação de Mafra. E por isso hoje o que Deus precisa é pessoas disponíveis. Pessoas que dizem: Senhor, eu não sou capaz,
Mas eu entrego os meus 5 pães e os meus 2 pães. Eu entrego o que eu sou. Porque eu sei que tu operas o querer e o efetuar segundo a tua boa vontade. Então hoje, irmão, quero falar sobre fomos equipados para assumir o nosso sacerdócio. Este é o ano em que o Senhor nos disse, no início do ano, lembram-se? Deus nos disse assim, 2024, o ano de assumirmos o nosso sacerdócio. Na família, na igreja e no mundo. E hoje eu quero falar que Deus já te equipou e que Deus te tem equipado para tu poderes realmente assumir o teu sacerdócio. Vamos ler o texto base da mensagem de hoje que está em Efésios, a igreja. Paulo escreveu a igreja em Éfeso. E na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, vamos ler. E nesta passagem nós vamos encontrar a forma como Deus nos equipa para assumirmos o nosso sacerdócio, para cumprirmos o nosso ministério, para realizarmos o nosso chamado, a nossa vocação ministerial. Vamos ler então Efésios capítulo 4 e vamos iniciar no verso 1. Amém? Queridos, quem já abriu, amém? Quem não abriu pode ler aqui também a palavra do Senhor, amém? Efésios está no Novo Testamento, a seguir aos Gálatas e antes de Filipenses. Efésios capítulo 4, verso 1. Diz assim o apóstolo Paulo, o nosso apóstolo. Diz assim: rogo-vos, ou peço-vos, pois eu, o prisioneiro, ou preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamado. O que é que Paulo diz aqui? Rogo-vos eu, o prisioneiro do Senhor. Quem é que sabe? Por que é que Paulo diz que ele era o prisioneiro ou preso do Senhor? Porque ele, quando escreveu esta carta aos Efésios, ele estava preso. Na realidade, as cartas que Paulo escreveu à igreja, ele as escreveu quando estava preso. Então aqui nós vemos a primeira forma como Deus nos equipa. Deus nos equipa, em primeiro lugar, através das circunstâncias da nossa vida. Diz aí à pessoa que está ao teu lado assim: Deus nos equipa através das circunstâncias. Paulo estava preso. Acham que Paulo queria estar preso? Quem é que vocês acham? Irmãos, há momentos na Bíblia em que Paulo claramente mostra que ele estava triste por estar preso. Há momentos em que ele diz: quem me dera poder estar convosco, poder vos beijar, vos abraçar. Só que, irmãos, a questão é esta: por que Deus permitiu que Paulo estivesse preso? Eu estava a pensar nisso há uns anos atrás e o Espírito do Senhor falou ao meu coração e disse assim: se Paulo não estivesse preso, hoje nós não tínhamos mais de metade do Novo Testamento. Pensaste nisso? Se Paulo não estivesse preso, ele não tinha que escrever as cartas. Porque ele estava com os irmãos. Há uma carta em 2 Coríntios em que ele diz assim: estas coisas vos escrevo hoje que estou preso, mas eu apenas vos relembro aquilo que eu, quando estava convosco, vos tinha dito. Então, Paulo, ele só teve que escrever porque ele estava longe. Então ele escrevia e Timóteo levava as cartas às igrejas. Tito levavam as cartas às igrejas. Filémon levavam as cartas. Os discípulos de Paulo levavam as cartas. Porque ele estava preso. Ele não podia sair da prisão. E ele morreu na prisão, como vocês sabem. Foi decapitado em Roma. Ok? Então, hoje a questão é esta, irmão. Deus permitiu que Paulo estivesse preso para que hoje nós tivéssemos a Bíblia. E hoje, meu irmão, deixa-me dizer uma coisa. Às vezes nós dizemos assim: Senhor, Paizinho, porquê é que eu estou a passar isto na minha vida? Porquê é que eu estou a passar por esta circunstância tão difícil que eu estou a viver? Quantas vezes Paulo, se calhar na prisão, orou e disse: Senhor, porquê é que eu estou preso? Senhor, eu queria estar lá em Éfeso, eu queria estar lá em Corinto, eu queria estar lá em Tessalónica, eu queria estar lá a servir ao Senhor, a abrir igrejas. Talvez naquele momento Paulo nunca soube porque é que estava preso. Talvez no momento de Jó, lembram-se de Jó? Lembram-se de Jó? Quando
diabo chegou ao pé de Deus e disse assim: Jó só te ama porque tu lhe das tudo, tira-lhe tudo e vais ver se ele não gosta. Ela te tira a tua cara. Deus disse: eu vou-te provar que Jó me ama não porque eu lhe dou, mas porque ele tem relacionamento. Porque ele é meu filho, ele tem o meu caráter. Ele é reto, justo, temente a Deus e desvia-se. Irmãos, o diabo começou a atacar Jó. Começou ou não? Lembram-se? Jó sabia o que estava a acontecer? Não, irmão, Jó nunca soube o que estava a acontecer. Jó só soube depois. E há coisas na nossa vida que acontecem hoje que só nós vamos perceber amanhã. Há coisas que aconteceram no passado que só hoje nós estamos a dizer: agora eu já percebi porque é que eu tive que passar por aquilo. É, irmã Margarida? Então, o que eu quero dizer? Em primeiro lugar, Deus te está a equipar pelas circunstâncias que Deus tem feito a tudo. As circunstâncias, as situações, o que tu tens vivido aqui em Portugal. Deus está a usar tudo para te equipar, para te preparar, para te formar, para te capacitar. Porque Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os chamados. Tu és um chamado de Deus. Senão tu não estavas aqui hoje. Então, querido, em primeiro lugar, como é que Deus nos equipa para o sacerdócio? Através das circunstâncias. E há 4 tipos de circunstância que vem à vida do cristão verdadeiro. O Filho de Deus. 4 tipos. Primeiro tipo de circunstância, registra isto. Provações. Quem é que traz a provação à vida do cristão? Deus. Porque é Deus que prova. E Tiago, capítulo 1, verso 2, diz assim: tende grande alegria quando passardes por várias provações. Irmãos, a provação é quando Deus permite algo na nossa vida para nos provar e aprovar. A provação não é para nos destruir. A provação não é para nos fazer sofrer. A provação é para nos levar a um nível maior de autoridade espiritual e de unção. E de poder e autoridade para servir a Deus. Se não repare, Moisés foi provado por Deus. Abraão foi provado por Deus. David foi provado por Deus. Irmãos, todos os homens e mulheres que Deus usou com poder na antiguidade, todos foram provados e aprovados. O próprio Jesus foi provado. Lembram-se quando ele foi batizado por João no Rio Jordão? Quando o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba? Lembram-se quando Deus falou, Deus Pai disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo? Para onde é que o Espírito Santo levou Jesus depois do batismo? Quem é que sabe? Mateus 4 ou Lucas 4. Diz assim a Bíblia: e sendo batizado, Jesus saiu logo da água e o Espírito o conduziu ao deserto. Para quê? Para ser provado. Irmãos, há circunstâncias na nossa vida que Deus permite para nos provar. Eu já fui provado. E tu talvez também já tenhas sido. Ou estejas a ser hoje provado. Eu não sei a situação que estás a viver hoje. Mas se calhar hoje Deus está a te provar. Para te qualificar, para te aprovar. Para te levar para um nível de mais intimidade com Ele. Amém, meus irmãos? Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, as provações, elas são parte das circunstâncias da nossa vida e elas vêm de Deus. É Deus que prova. O segundo tipo de circunstância, também de Deus, é a disciplina de Deus. Há coisas que acontecem na nossa vida que são a disciplina. A Bíblia diz em Provérbios, diz lá no capítulo 3, verso 12, 11, salvo erro, diz assim: que Deus disciplina aquele que ama e açoita a quem quer bem. Irmãos, Deus é Pai. Não há um pai que não disciplina os seus filhos. Muitas vezes, situações que estás a viver na tua vida são a disciplina de Deus. Porquê que Deus nos disciplina? Para nós voltarmos para o caminho certo. Porque às vezes nós temos tendência, irmã Maria, àquilo. A sair um bocadinho. Lembram-se do profeta Jonas? O que é que Deus disse a Jonas? Jonas! Sim, Senhor. Vai a Nínive. Prega o arrependimento, porque senão eu vou lá e vou destruir aquela cidade.
Jonas disse assim: Senhor, se eu não for, tu vais. Vou. Amém. Então não vou. Não foi, irmão marido. Jonas fez mais ainda. Nínive era para ali. Ele apanhou o arco e foi para ali. Foi para o lado contrário. Ainda se escondeu no fundo do arco. Tomou um xanax para dormir. Estava lá para dormir. Isso é Bíblia, mas não só. O xanax foi o que acrescentar. Mas o resto é irmãos, e Jonas estava lá, não? E o que é que aconteceu? Uma tempestade se levantou, uma coisa sobrenatural. O barco começou, as ondas e os marinheiros. Vamos morrer! Cada um ora ao seu Deus, orem ao seu Deus, vamos morrer todos. Até que encontraram lá Jonas no fundo do barco e disseram: homem, tu não te importas que a gente morra? Ora ao teu Deus, talvez eu nos ouça. E Jonas disse o quê? Nem vale a pena orar. Por causa de mim. Por causa de mim. Porque eu estou a sair do propósito de Deus. Não foi? Então, a disciplina de Deus o que é que faz? Nos corrige. Porque Deus disciplina a quem ama. E graças a Deus, irmão Arminio, pela disciplina de Deus. Porque no dia em que Deus me deixar de disciplinar, aí, como dizem em Portugal, temos o caldo entornado. Aí é que a coisa fica feia. Porque se Deus deixa de disciplinar, é porque Deus já não te vê como filho. Então, irmãos, graças a Deus pela disciplina. Graças a Deus pelas circunstâncias que são disciplina de Deus. Porque elas nos corrigem e nos ajudam a permanecer firme. Propósito de Deus. Terceira circunstância. Gálatas, capítulo 6, diz assim: aquilo que o homem semear, isso também vai ser. Certo? A terceira circunstância na nossa vida é a lei da semeadura. São coisas que nós colhemos porque semeamos. Deus não tem nada a ver com isso, Deus é o diabo. Somos nós. Então, muitas circunstâncias da vida são realmente a consequência daquilo que nós semeamos. Seja bom, seja mau. Mas Deus até isso tem poder para reverter, para usar, para que o propósito dele seja cumprido na nossa vida. E em quarto e último lugar, a quarta circunstância que vem à vida do cristão é a ação do diabo. O diabo também age na vida do cristão. Ele procura, diz a Bíblia, ele anda ao redor como um leão, buscando quem possa destruir. Por isso o que é que diz a Bíblia? Vigiai e orai. Jesus disse: orai e vigiai para não entrardes em tentação. O que é tentação? A ação do diabo na nossa vida. Então, existem circunstâncias na nossa vida que também são o diabo, os demónios, que muitas vezes se levantam na nossa vida. E nós temos que saber discernir isso e resistir ao diabo. Porque a Bíblia diz em Tiago 4:7: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então estas são as 4 circunstâncias, ou os 4 tipos de circunstâncias que há na nossa vida. Mas o que é que nós estamos a entender? Deus equipa-nos através disso. Deus nos equipa através daquilo que nós já passamos. A história é um exemplo, há vários, mas um exemplo é José. José foi vendido pelos irmãos para o Egito. Depois, na casa de Potifar, a mulher de Potifar, a Potifina, quis se envolver com ele, ele não quis e ela acusou de violação. Lembram-se? A Potifina não era fácil, não é? Mulher de Potifar, não é? Irmãos, o que aconteceu com José? Foi para a prisão. Vendido pelos irmãos como escravo, acusado injustamente, foi para a casa de Potifar, foi acusado, depois foi para a prisão, na prisão andou lá, foi esquecido na prisão. Lembram-se do copeiro e do padeiro? Esqueceram-se do homem. Irmãos, mas já repararam que tudo isso estava a ser a escola de Deus para aquilo que Deus tinha para ele? Onde é que José aprendeu o que é que uma família egípcia comia ao pequeno almoço, ao almoço ou ao jantar? Onde é que ele aprendeu a gerir uma casa egípcia? Quando esteve na casa. Onde é que ele aprendeu a lidar com os mafiosos do Egito? Os corruptos do Egito? Prisão. Então, quando Deus o levantou como governador do Egito, diz a Bíblia que só uma pessoa estava acima de
José em todo o Egito, o faraó. Mais ninguém. Ele estava acima de todos. Qual foi a universidade que ele estudou para gerir o Egito, que era a maior potência do mundo naquela altura? Qual foi a escola? A escola foi a escola de Deus. Porque ele aprendeu as circunstâncias. Irmão, vais vencer as tuas circunstâncias. Tens passado a tua vida. Agora, neste momento, o que tu tens vivido esta semana, este mês que passou, desde o início do ano, como é que tem sido a tua vida? Que situações, que circunstâncias tu tens vivido? Meu irmão, Deus usa as circunstâncias para nos equipar, para nos preparar para o propósito que Ele tem. E nós já conhecemos a palavra, já disse isso, vocês já sabem, Romanos 8:28, vamos ler mais uma vez, Romanos 8:28, põe lá, queridos, faz favor. Romanos 8:28, olha o que é que diz aqui, olha lá. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas, ou todas as circunstâncias, tudo o que acontece na nossa vida, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, não é um ponto final, é uma vírgula, não acabou ainda. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então quer dizer que tudo na minha vida contribui para o meu bem, mas que bem? Para o cumprimento do propósito dele na minha vida. Eu pensava que o bem era ter uma boa casa, um bom carro, um bom salário ao fim do mês. Esse bem está ali. O bem maior é a vontade de Deus ser cumprida na tua vida. Glória a Deus. Entendes o que eu estou a dizer? Então, José, tudo o que ele passou foi bem ou mal? Aos olhos dele foi mal. Mas era bem. Porque tudo o que ele passou foi a escola, foi a capacitação para ele cumprir o seu propósito. Entendeste, irmão? Então hoje eu não tenho dúvida que tudo na tua vida Deus tem usado para te capacitar, para te preparar, para te provar e provar, para que possas cumprir o teu sacerdote. Então o que é que nós temos que fazer? Em vez de nós dizermos, porquê, Senhor? Porquê que isto está a acontecer? Nós temos que transformar o porquê em para quê. Temos que dizer assim, Senhor, não vou dizer mais porquê. Eu vou dizer para quê. Para quê que isto está a acontecer? Se José tivesse dito a Deus assim, Senhor, porquê que os meus irmãos me venderam? Se calhar Deus não dizia nada, como não disse. Mas se ele perguntasse, para quê? Talvez Deus lhe tivesse dito, para tu ires para o Egito. É lá que eu quero que tu estejas. Mas a minha casa é aqui com o meu pai. Sim, mas é lá que eu preciso de ti. Depois no Egito ele dizia, porquê que aquela mulher louca me acusou de algo que eu não fiz, Senhor? E Deus lhe responderia, para que tu fosses para a prisão. Mas Deus, tu queres que eu vá para a prisão? Sim, porque lá tu vais aprender aquilo que eu te quero ensinar. Então, irmãos, hoje há situações na nossa vida que nós temos que deixar de dizer porquê. E temos que começar a dizer para quê. Qual é o propósito que ele tem? Porque todas as coisas contribuem para o bem. Então, como é que Deus nos equipa? Em primeiro lugar, através das circunstâncias. 4 tipos. Quais são? Provações, disciplina de Deus, lei da semeadura e tentação ou ação do diabo. 4 circunstâncias. Mas Deus usa isso para que o propósito de Deus seja cumprido na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Verso 8. Vamos lá. Efésios 4:8. Lê lá comigo. Segunda forma de Deus nos equipar. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 4:8. Diz assim. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, e o que é que está aqui a falar? Está a falar de Jesus, não é? Subiu ao alto, subiu ao céu. Quando Jesus subiu ao céu, vindo do inferno, diz a Bíblia que ele
foi e pregou aos espíritos em prisão, ele ressuscitou e depois subiu ao céu. Ao fim de 50 dias da sua ressurreição, a Bíblia diz que ele, no monte, lá em Jerusalém, Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que ele subiu ao céu e mais de 500 homens e mulheres ali viram Jesus subir. Foram testemunhas da ascensão de Jesus. Pois os anjos disseram: por que estás a olhar para o céu? Esse Jesus que viste subir, da mesma forma que o viste subir, descerá e pisará este monte. Está a falar daqui da segunda vinda de Jesus. Amém? Mas o ponto aqui é: quando Jesus subiu ao céu, o que é que ele fez? Uns dias depois, o Espírito Santo, dia de Pentecostes. Lembram-se? Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos e eles todos começaram a falar em línguas e todos começaram a perceber o que eles diziam. Foi ali que Deus deu o quê? Os dons aos homens. Então, em segundo lugar, Deus nos equipa para o nosso sacerdócio através dos dons do Espírito Santo. Dons que Ele já preparou para nós. A Bíblia diz-nos lá em 1 Coríntios capítulo 12, não vamos ler agora, mas fala de 9 dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom de discernimento de espíritos, o dom da fé, o dom da profecia, o dom de falar em línguas, o dom da interpretação de línguas, o dom da operação de milagres, o dom de curar. São 9. 9 dons. Irmãos, diz lá assim, que o Espírito Santo é aquele que distribui a quem quer. Nós não podemos merecer os dons. Nós não podemos escolher os dons. Porque é Ele que dá para um fim, com um objetivo. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 1, diz para nós não sermos ignorantes, diz assim o apóstolo Paulo: a respeito dos dons espirituais, vos digo, não sejam ignorantes, porque há muito engano nesta área dos dons espirituais. E no versículo 31, último versículo do capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim: então, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos ensinarei um caminho mais excelente. Então, relativamente aos dons do Espírito, nós não devemos ter uma atitude passiva, à espera que Deus nos dê. Devemos ter uma atitude ativa. Como? Procurando com zelo os dons, os melhores dons. E quais são os melhores dons? Os que estão em falta na igreja local. Entendem? Porque o Espírito Santo quer que todos os dons se manifestem. E se há algum dom que não está a ser manifesto, então esse é o melhor dom naquela situação. Então o que é que eu devo fazer? Eu devo orar e dizer: Senhor, usa a minha vida. Usa-me neste dom. Usa-me, Senhor, porque eu reconheço que este dom não está a ser manifesto. Então usa-me a mim ou um irmão meu, mas que na minha igreja os dons do Espírito se manifestem. Por isso, irmão, é que nós temos um encontro com Deus de 3 em 3 meses. Porquê? Porque no encontro com Deus é o lugar específico que nós nos preparamos para receber os dons do Espírito Santo, para receber o batismo no Espírito Santo, para receber o poder, a unção de Deus, para poder servir ao Senhor. Aqui no domingo, para já é um culto, 1h30, 2 horas no máximo. Nós não temos tempo. E depois também é um culto público. Imagina se nós agora começássemos aqui a orar e a dizer: Senhor, derrama o Teu Espírito Santo. Nós queremos os dons do Espírito Santo. Deus ia derramar. E aí o que é que ia acontecer? Um começava a receber o dom de línguas, outro começava a profetizar, outro começava a orar discernimento de Espírito. O que é que ia acontecer? Se entrasse uma pessoa descrente, o que é que ia pensar? Ia pensar assim: eles são todos loucos. Paulo diz em 1 Coríntios 14, ele diz assim: se todos falarem em línguas ao mesmo tempo e entrar um crente, um descrente, não vai pensar que vocês são todos totós da cabeça. Todos. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Irmãos, na nossa igreja, na Embaixada Cristã, nós fazemos tudo com ordem e essência. Há momentos que são para adorar e ouvir a palavra, mas há momentos de buscar o Espírito Santo. Cada momento Deus tem um propósito. Então, no encontro com Deus, aí sim, nós vamos buscar o Espírito Santo. Nós vamos clamar pela presença de Deus. Nós estamos todos ali com esse propósito. Ninguém vai entrar, porque é uma coisa fechada. É um retiro. Entenderam o que eu estou a dizer? Então, queridos, mas por isso é que é importante nós irmos ao encontro. Porque lá no encontro nós vamos receber os dons do Espírito. Vamos receber a unção de Deus.
vamos receber cura, vamos receber autoridade no nome de Deus, vamos expulsar demónios. No encontro com Deus, nós expulsamos demónios. Muita gente. Às vezes, pessoas lá no encontro que estão oprimidas espiritualmente e ali naquele momento nós expulsamos os demónios, nós curamos enfermos, pessoas que têm sido curadas lá no encontro. Porquê? Porque nós estamos lá a buscar isso. Deus faz isso. A Bíblia diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei. Então, irmãos, como é que Deus nos capacita ou equipa? Primeiro, através das circunstâncias. E se hoje tu estás a passar por algo na tua vida difícil, então eu oro para que Provérbios capítulo 3, verso 5 e 6 se cumpra na tua vida. O que é que diz lá em Provérbios 3, capítulo 5 versículo 5 e 6? Diz assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor. Põe lá o versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não confies no teu próprio entendimento. E o verso 6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmão, eu não sei o que é que tu estás a viver hoje, mas uma coisa eu sei: Deus até isso vai usar para seres preparado para aquilo que Ele tem para tu. Lembra-te de José, lembra-te de Moisés, lembra-te de Abraão, lembra-te desses heróis da fé, porque Deus também fez o mesmo com eles, o mesmo que vai fazer connosco. Então tu, talvez hoje estejas a passar um momento difícil, talvez tu chores, talvez tu digas: Senhor, porquê? Porquê, Senhor? Possas passar a dizer: Senhor, para quê? O que tu queres formar em mim? O que tu queres trabalhar no meu caráter? O que tu queres fazer de mim no futuro? É essa oração, irmão, que nós devemos fazer. Em segundo lugar, Deus nos equipa através dos dons espirituais. Nós devemos procurar com zelo os dons espirituais. Então, meu irmão, hoje, não fiques assim à espera. Senhor, qual será o meu dom? Será que é curar os doentes? Não sei. Será que é o dom da fé? Não, deve ser profecia. Não, irmão, não fiques à espera. Começa a procurar. Começa a buscar. Começa a dizer: Senhor, Pai, eu quero ver os doentes curados na minha igreja. Eu quero ver as pessoas doentes entrarem na minha igreja e serem curados. Então, Pai, que usa para curar os enfermos, porque está escrito: se puser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Tu começas a orar, tu começas a jejuar, tu começas a ler livros sobre cura divina, tu começas a ler versículos sobre a palavra de Deus que fala de cura divina, tu começas a orar por cura divina. E quando tu menos esperares, o Espírito Santo vai-te dar o dom. Tu vais começar a orar e os doentes vão começar a ficar em cura. Entendes o que eu estou a dizer? Então, irmão, temos que buscar a Deus. Por isso é que o encontro com Deus é tão importante, porque é uma forma de te ajudar a buscar mais do Espírito Santo. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Vamos ler agora outro versículo, o versículo 11. Põe lá, em Efésios 4:11. Diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para doutores, ou pastores, e doutores, ou mestres. Então aqui Deus fala dos 5 ministérios que Deus deu à igreja. Os 5 ministérios de governo da igreja. Uma coisa são os 9 dons, outra coisa são os 5 ministérios. Os dons são dados aos 5 ministérios para o serviço, mas o dom capacita-te a fazer algo sobrenatural para Deus. O ministério é um chamado de Deus na tua vida. E quantos chamados existem? 5. Apóstolo, profeta, evangelista, mestre ou pastor, no caso pastor e mestre. Pastor e doutor. Pastor e aquele que ensina a palavra de Deus. São 5 ministérios. Na igreja, Deus chama uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Na igreja do Senhor, não precisa da pessoa ter o título de pastor, mas pode ter o chamado pastoral. A pessoa pode não ser chamada de apóstolo, mas pode ter unção para agir no ministério do apostolado. A
pessoa pode não ser um evangelista, mas pode se mover no ministério, nos dons de evangelista. Os irmãos estão a entender o que eu estou a dizer? Então, os 5 ministérios, eles são dados para quê? Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então quer dizer que não é o pastor que edifica a igreja, é a igreja que edifica a igreja. O pastor o que faz? O pastor ensina, o pastor direciona, o pastor ajuda. Para que o cristão, o crente, o santo, possa, ao cumprir o seu chamado, edificar a igreja. E quando todos cumprem o seu chamado, a igreja é edificada. A igreja cresce. A igreja se torna uma igreja como o Senhor Jesus deseja. Uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja que é verdadeiramente a noiva de Cristo, onde Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, irmãos, Deus também nos equipa através dos 5 ministérios. Nós precisamos na nossa igreja de pastores, mas também precisamos de profetas, precisamos de evangelistas, precisamos de apóstolos, precisamos de mestres. Porque Deus deu estes 5 ministérios. Talvez tu não tenhas ouvido ainda esta ilustração, mas eu vou repeti-la para aqueles que nunca ouviram possam aprender. Os 5 ministérios são comparados aos 5 dedos da nossa mão. Apóstolo é o primeiro. Representa o dedo polegar. Ok? O polegar é o dedo mais importante da nossa mão. Sabiam disso? O dedo polegar. Quando alguém perde o polegar, o médico tira um dos outros dedos para substituir e fazer o polegar. Porque mais vale perderes outro dedo e ficares com o polegar do que perderes o polegar. Porque o polegar é que te permite agarrar, fazer, manusear. É o polegar. Ok? O polegar é o único dedo que toca nos outros todos. Mais nenhum se derruba. O polegar toca em todos. O que é que isto significa? O apóstolo é aquele que vai, começa uma igreja, começa aos fundamentos. É aquele que tem a capacidade sobrenatural de agir como pastor, como profeta, como evangelista, como mestre, porque ele é o apóstolo, ele é o enviado, é aquele que vai, aquele que lança os fundamentos da igreja. É como se fosse hoje um missionário. Okay? Depois nós temos o dedo indicador, certo? O dedo indicador é aquele que aponta ao caminho, então é o profeta. O que é que o profeta faz na igreja? Ele aponta a direção, ele mostra a vontade de Deus, ele mostra a direção profética de Deus para a igreja, para aquela igreja local. Então o profeta é aquele que indica a direção, o indicador. Depois nós temos o dedo mais alto, não sei como é que isto se chama, o dedo deve ser o dedo grande. Este dedo aqui é comparado ao evangelista. Porquê? Porque o evangelista é aquele que leva a igreja a crescer, é aquele que ganha vidas para Jesus. Então é aquele que leva a igreja a ir mais à frente. Então ele é comparado ao dedo mais comprido. Depois temos o dedo da aliança. O dedo da aliança quem é? O pastor, que é o que cuida das alianças da igreja, dos relacionamentos da igreja. E por último temos o dedo mindinho. O que é que o dedo mindinho faz? Limpa os ouvidos, não é? Então é o mestre. É aquele que ensina a palavra, aquele que nos faz ouvir e entender a palavra. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Irmão, nós precisamos na igreja dos 5 ministérios. Deus quer te usar num destes ministérios. E nós temos provas na Bíblia de que o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele era mestre na igreja em Tessalónica, na igreja em Antioquia. Ele era mestre na igreja em Antioquia. Então, irmão, já estou a terminar. Eu queria só dizer isto. Deus nos equipa através das circunstâncias, através dos dons espirituais e através dos ministérios. Eu sei que aqui nesta igreja Deus tem levantado pessoas. Deus tem-te preparado através daquilo que tens vivido. Deus tem-te preparado através dos dons, talentos que Deus te tem dado. E Deus te tem preparado e equipado pelos dons ministeriais que Ele também tem trazido à tua vida. Então hoje, meu irmão, eu quero te fazer um desafio. O desafio é este. Meu querido, tu possas dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Usa-me, Senhor, para eu poder edificar a minha igreja.
Aqui em Mafra, meus irmãos, nós precisamos de vidas, de homens, mulheres, crentes, santos, que possam nos ajudar no Ministério do Louvor, que possam servir no Ministério da Escola Bíblica Dominical, que possam servir no Ministério da Assistência, da cafetaria, que nós queremos também ter aqui, do Ministério dos Casais, do Ministério dos Jovens, do Ministério da Dança, que nós vimos hoje. Irmãos, nós precisamos de homens e mulheres que digam assim: Senhor, eu quero cumprir o meu sacerdócio, eu quero cumprir o meu chamado. Então, meu querido, hoje, nesta tarde, tu possas orar e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Amém, meus irmãos. Fecha os teus olhos em onde tu estás. Vamos orar. Em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor hoje nos disse. O Senhor hoje falou connosco e nos disse: eu te tenho equipado para cumprires e assumires o teu sacerdócio. Eu te tenho equipado, primeiro, através das circunstâncias. Segundo, através dos dons do Espírito Santo que eu tenho já disponíveis para ti. E através dos 5 ministérios que eu tenho trazido, não só para te preparar, mas para que tu possas também agir nessa unção, nessa autoridade que eu te dou. Em nome de Jesus. Paizinho, é no nome de Jesus, Pai, que eu abençoe aqui a igreja de Mafra, Senhor. Pai, eu te peço, Paizinho, que tu possas abençoar os meus irmãos, que tu possas, Senhor, no nome de Jesus, levantá-los, Senhor. Que eles possam dizer como Isaías: envia-me a mim, Senhor. Usa-me, Senhor. Porque eu sei que tu me tens equipado através das circunstâncias, através dos dons, através dos ministérios. Tu tens-me equipado através da embaixada cristã. Então, Senhor, ajuda-me a cumprir o meu sacerdócio, a cumprir o meu chamado, a cumprir a minha vocação. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Irmãos,